Hoje é dia do Jimin nos abençoar com mais uma Bíblia sonora. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. O momento finalmente chegou. Finalmente o segundo álbum de estúdio do Jimin foi lançado. Muse está no ar. Está na hora de dizermos adeus a todos os bons momentos que vivemos na era Face, porque agora uma nova era está prestes a começar. Eu estou extremamente ansioso para este lançamento, as minhas expectativas estão lá em cima. E será que essa música vai superar Like Crazy? Será que Jimin irá manter consistência? Todas essas perguntas serão respondidas aqui nesse vídeo, que iremos analisar todo o segundo álbum de estúdio dele. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque é muito importante. Então, sem muita enrolação, vamos diretamente para o vídeo. Who is Tornado of Love? Quem é esse tornado de amor? Meu Deus! Tentando manter a minha compostura neste vídeo. Olha esse violão, esse riff. Olha esse cenário, cara. Olha essa roupa dele. Uh. A coreografia, mano. O Jimin. O beat. A letra. O refrão, a melodia e o refrão bastante cativante. Olha isso. Uh. Caramba, ele tá lindo. Bem diferente de Esmeralda March Band. Esmeralda Guard March Band. Olha isso. Esses efeitos de Saints ficaram muito bons. O tornado de amor é o de mim. Nossa, esse cabelo, velho. Mano, olha isso, cara. Mundo. Pera, deixa eu voltar essa parte, pelo amor de Deus. Who is my heart waiting for?
Ele tinha um cenário e um sonho e fez acontecer, não é mesmo? Cinematografia do clipe muito bonita. Eu gostei muito dessa rotação de câmera que teve durante o clipe acompanhando ele. Ok, temos muito a conversar sobre Who? Meu Deus do céu, galera. O que foi isso? Eu juro pra vocês, o meu coração tá batendo muito, mas muito forte. Parece que Jesus voltou. Eu tô nervoso por causa disso. Caramba. Tô extasiado. Tô extasiado até agora porque, na verdade, eu nem sabia o que esperar. Eu só queria ouvir a música logo, sabe? Who é uma música bastante interessante porque ela tem muitas influências dentro dela. Então, a gente tem uma música que apresenta influências do hip hop, do R&B e do pop. Então, a gente tem todas essas junções na música, mais esse riff de violão bastante cativante, né? Cativante que proporciona justamente essa dose de sensualidade. A batida da música tem essa sensação sexy e ousada, enquanto o refrão pop, ele é incrivelmente cativante. A melodia da música fica muito na cabeça. Mas algo muito legal nessa música, que eu achei uma jogada muito diferente do que a indústria está fazendo atualmente, é o desenvolvimento dos versos. A gente tem bastante versos e bastante desenvolvimento aqui. Então, o que cria realmente uma música que se difere das outras, né? Eu gosto bastante disso, porque a gente consegue, ele consegue desenvolver mais nos versos o sentimento que ele tá sentindo aqui na letra da música, né? Então a mensagem da música ela é profundamente romântica, que expressa o desejo do Jimin de encontrar justamente o seu verdadeiro amor, né? Então o ritmo da música, ele é sexy, ao mesmo tempo que é audacioso, mas por mais que seja uma música sexy, o tom lírico dela é profundamente amoroso, né? Ele quer transmitir justamente esse desejo de encontrar o verdadeiro amor. Bom, quando ele voltar do exército, quem sabe, né? O visual dele todo bad boy tava excepcional, porque no Face ele já tinha umas fotos nessa vibe meio bad boy, né? E agora ele entregou totalmente o conceito, não é mesmo? Eu estou literalmente sem palavras para isso, senhor de mim. Sério. E ok, agora que ouvimos Who, iremos partir para o disco Music, as músicas restantes, não é mesmo? Que é Rebirth, Intro, Interlude, Showtime, Slow Dance e Be Mine. Então, preparados? Vamos lá. Sintetizadores sonhadores. Uh. Uh. Os vocais agudos como sempre. Eu posso me aproximar de você? Forte, né? E tensa. Uh. Então tivemos Rebirth, a intro, né? O renascimento do Jimin aqui depois da era Face. Então o álbum ele inicia com essa faixa introdutória que abre as portas para o mundo de Muse, né? Essa música ela é muito legal porque ela tem essa fusão do R&B com a orquestra, né? Algumas influências dos gospels ali. Então cria realmente essa atmosfera bastante envolvente e espiritual que realmente capta a nossa atenção desde o início, né? Os vocais do Jimin eles são carregados de emoção e eles são acompanhados por essa rica harmonia de coros que conferem justamente essa sensação de elevação e esperança. Eu achei sensacional. E eu gosto dessa música que ela utiliza esse refrão e essa orquestra para justamente dar essa impressão como se fosse um próximo capítulo do disco anterior dele, né? Então mantém essa intensidade e essa conexão com o trabalho anterior do Face, né?
Porque eu tinha dito isso na análise de Esmeraldo. É como se fosse realmente um renascimento aqui, porque agora ele tá sendo quem realmente ele quer ser. Porque em Face ele estava se livrando das correntes para poder se tornar quem ele quer ser neste disco. Então é uma conexão direta do que ele era para o que ele é hoje. Então isso é muito bonito. Eu gosto que a produção aqui da faixa ela é meticulosa. A gente tem essa base rítmica suave e pulsante que mistura justamente os elementos do R&B, enquanto os arranjos mantêm essa base de sintetizadores e percussões bastante consistentes, né? O que proporciona justamente uma adição na camada emocional do disco, né? E eu gosto que essa transição aqui é bastante fluida, resultando em uma experiência auditiva que ao mesmo tempo é familiar e inovadora. Eu disse pra vocês que Jesus voltou e é exatamente aqui, ó. Parece como a gente tá no coro da igreja, tipo, é isso, cara. É isso. Agora eu vou dar uma olhada aqui na letra e eu já volto pra gente analisar aqui um pouco da letra de Rebirth. Liricamente falando aqui, o Jimin, ele quer ser essa pessoa especial para essa pessoa, né? Ele tá completamente encantado por essa pessoa e realmente essa pessoa é o que impulsiona ele a seguir em frente, né? Sentimentalmente falando, ele quer ser a razão da felicidade dessa pessoa. É uma letra muito fofa, né? E ele diz isso que quer se aproximar dessa pessoa. E isso já pode criar essa conexão lírica com Closer Than This, que é uma música que ele já tem, que é uma música pro Army, mas também tem essa dualidade amorosa. Então agora vamos continuar. Vamos para o interlúdio do disco Showtime. Acho que é um interlúdio só com a banda marcial para justamente entrar em Esmeralda Garden March Band, né? Pra gente ficar animado, né? É o começo do clipe de Esmeralda. Ok, essa aqui é apenas um interlúdio, né? A gente tem essa faixa instrumental que se conecta à terceira faixa do disco. Então temos o som da banda marcial aqui, enquanto a marcha anima os ouvintes, né? Tipo, meu Deus, o que vai acontecer? E depois temos Esmeralda, que é uma música super romântica que ele quer. Aqui, Esmeralda, ele liricamente fala que quer estar perto dessa pessoa, não é mesmo? E a letra é linda. Quem não viu meu vídeo, vou deixar fixado aqui nos meus comentários. Então agora vamos para Slow Dance. Good. Sofia Carson. Oh. Ele está extremamente apaixonado por essa pessoa, né? A gente pode ver que desde a Intro Rebirth, ele quer estar com essa pessoa e não quer deixar essa pessoa ir. Então, é realmente como se ele estivesse realmente se apaixonando pela primeira vez, né? E talvez seja a primeira vez, né? É até fofo de se ver, ler essas coisas aqui do Jimin, sabe? Uh, uh. As influências do R&B estão muito fortes nesse disco. A música tem essa melodia suave e bastante sedutora, né? Uh.
Tem esse riff de guitarra característico do R&B aqui. O sax para ser a cereja do bolo, incrivelmente incrível. Ok, tivemos aqui Slow Dance. Slow Dance é uma música que o Jimin, liricamente falando, tá instigando essa pessoa, né? A gente pode perceber que tanto Esmeralda quanto Slow Dance, para essa construção da narrativa do disco, justamente abordam a questão amorosa e a física, né? A interação física, o sentimento físico, né? A intensidade amorosa e a intensidade física. Então, aqui é a quinta música do álbum, a gente tem essa faixa R&B mid-tempo, com a participação da Sofia Carson. Então essa música ela se destaca por essa melodia suave e sedutora, proporcionando justamente essa experiência auditiva bastante relaxante e íntima. Então o Slow Dance combina essa voz suave e emotiva do Jimin com essa presença forte da Sofia aqui na música, né, resultando justamente nessa harmonia bastante cativante que podemos presenciar aqui. A química entre os dois artistas é palpável, então as suas vozes se entrelaçam perfeitamente, criando uma atmosfera de cumplicidade e romance, que é o que a letra aborda aqui. A produção da música ela é bastante minimalista, mas eficaz, com batidas rítmicas sutis, uma linha de baixo pulsante que estabelece o ritmo dessa dança lenta sugerida aqui na letra. Os sintetizadores eles são bastante delicados e alguns acordes adicionam camadas de profundidade aqui, tornando a música bastante rica e envolvente, sem ser excessivamente complexa, né? Também tivemos a presença incrível, né, desse riff de guitarra elétrica que é do gênero do R&B, e o sax. Tinha que ter o sax, não é mesmo? O que é incrível. E agora vamos para a última música do álbum, Be Mine, não é mesmo? Que Who eu já ouvi, foi a primeira música que eu falei aqui com vocês, não é mesmo? Então é realmente a narrativa aqui do disco é o de mim se aventurando pelas relações amorosas, né? É muito bom porque o álbum realmente conta essa história de uma forma muito coesa, é um disco muito coeso. Então vamos para Be Mine. Meu Deus, o Jimin latino está vivo. Oh, oh. Esses acordes sequenciais latinos. Bah. Be Mine continua falando sobre essa atração física também, né? E uma coisa, ele fica instigando essa pessoa, mas não que o sentimento da outra pessoa não é recíproco, mas uma coisa que eu não sei se todas as pessoas estão percebendo nesse disco e nas letras, mas é como ele tá feliz de estar apaixonado, de sentir isso que ele tá sentindo. Ele tá abordando aqui, a narrativa do disco fala sobre esse lado otimista do amor, esse gostar pela primeira vez, esse sabor de ter tanto uma atração intelectual quanto uma atração física, sabe? Eu acho isso super legal. E ele tá contando de uma forma muito legal, sabe? Tem as músicas mais amorosas, como Esmeraldo e Slow Dance. Temos agora a atração física, que é Be Mine e Who. Então, tá sensacional, tá sensacional. Ele tá vagando pra encontrar o amor, sabe? A gente tem o gênero, esse ritmo afrobeat, né? Influências do gênero afrobeat com
o pop latino aqui. A música já é musicalmente tempo também, de andamento médio. Me mostra o que o amor é. Ah, eu adorei esse violão, nossa. Nossa, olha essa virada. Uh, muita influência latina aqui. Essa música tem um ritmo muito sedutor que realmente muda o clima, mas serve como uma transição muito legal pra Ru, né? Eu gosto de uma parte muito específica dessa letra que fala que basicamente o Jimin fala que o amor pode ir e voltar, mas que ele nunca vai, tipo, negar esse sentimento, né? Então, cria uma conexão muito direta com o Ru, porque Ru fala: Who is my heart waiting for? Quem meu coração está esperando? Então, independente de esse relacionamento aqui não dar certo, irão vir outros. Então, é essa parte que eu tava falando de como o Jimin tá abordando o amor de uma forma otimista. Porque, cara, é lindo se apaixonar. É lindo ver pessoas que você gosta se apaixonando. Eu acho que o Jimin basicamente fala que, assim, ele pode sofrer 1000 vezes, mas ele nunca vai negar o sabor gostoso que é amar. E é isso. O Jimin conta essa história de fazer várias tentativas e, às vezes, vagar para encontrar o amor, né? É literalmente como se ele fosse um mariachi aqui. Um mariachi. Tá ligado? Ele nunca vai negar essa jornada de amar. Muito bonito, né? Depois de ele se negar muito em Face, ele se libertou. E agora ele é quem ele é aqui. Sonoramente falando, ele é um disco muito fechadinho, muito coeso, né? O ritmo dele é bastante mid-tempo, com algumas músicas um pouco mais rápidas, mas que não criam uma dissonância sonora. Os gêneros aqui foram gêneros que já foram abordados anteriormente com o Jimin, pelo Jimin, então ele abordou eles mais aqui, né, como o R&B, a gente teve o dance pop latino, então são gêneros já bem conhecidos pelo Jimin que ele submergiu ainda mais sobre eles, né, e diferente de Face, que foi um álbum bastante intenso, aqui a gente tem um álbum bastante otimista, né, eu gostei disso. É um lado mais brilhante do Jimin aqui, fazendo um contraponto muito interessante com a intensidade que a gente pôde ver em Face. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu já peço desculpas, porque eu sinto que eu poderia falar mais coisas sobre as músicas, falar mais aspectos sonoros, mas eu tô tão extasiado que eu não tô conseguindo, sabe? Tipo, eu
tô extremamente feliz e eu não tô conseguindo pensar em outra coisa, sabe? Eu só quero terminar logo esse vídeo e ficar ouvindo o disco mil e uma. E, tipo, ouvir o disco no repeat, no repeat, no repeat, no repeat, sabe? Tipo, porque eu tô realmente feliz e extasiado, sabe? E agora eu quero aproveitar um pouco do meu momento como ARMY também, tá bom? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Os meus destaques para o disco vão ser para Be Mine e Who. Eu acho que o Jimin, ele já explorou muito R&B, então o Slow Dance não é não é uma música o maior destaque aqui no álbum, mas definitivamente é Be Mine e Who. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!